comparado a tantas outras coisas que a gente faz, não é nada. Porque, por exemplo, eu gosto de ir ao cinema. E eu só quero assistir o filme do início até quando baixa e acaba aquela última letrinha. Eu fico até o final. E com as coisas de Deus a gente precisa ser mais desejoso ainda, amém, meu irmão? Então que o Senhor nesta noite nos leve a um lugar de revelação nele, amém, meu irmão? Que o Senhor nos livre de mais informação, porque nós queremos achar um lugar de revelação nele, amém? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Todos acharam, todos estão vindo da EBD, viu, pastor? Diz assim o texto: então tomou Samuel um vaso de azeite, o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim e Zéus, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. E agora o teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: que farei eu por meu filho? Então passarás dali adiante. Você pode repetir isso? Então passarás dali adiante. Mais uma vez, por favor. Então passarás dali adiante, até chegares ao carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Você pode repetir? Que vão subindo a Deus a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberá da sua mão. E então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto. Você pode repetir isso? Um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Versículo 13, por gentileza. Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Você pode repetir isso? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Este é o chamamento do Senhor para as nossas vidas, ao alto. É interessante quando a gente pega essa história da vida de Saul, e ela muito se assemelha com a nossa história de vida também, pelo menos nesta fase. A maneira como ele recebe o seu chamamento, e a maneira como ele se encontra com o propósito para a sua vida. Houve um tempo da história de Israel, onde eles olharam para as outras nações e perceberam que em cada uma delas havia ali alguém que pudesse governar, liderar, legislar. Mas Israel não era assim. Israel, o regime até então era teocrático. E agora então eles começam a alimentar no seu coração um desejo por um rei, copiando assim as outras nações. E é claro que sempre foi da intenção de Deus levantar um rei em Israel, porque se não fosse assim, ainda em Moisés, ele não teria dado a Moisés toda uma instrução como um futuro rei Israel iria proceder, reinar, legislar. Ou seja, Deus já estava dizendo algo intencional do seu coração. E aqui agora então, Saul é este homem que está sendo levantado, escolhido para ser esse primeiro rei em Israel. E a maneira como ele se encontra então com esse seu propósito é algo chave para a nossa vida. Porque Saul, ele está na sua casa, você leu comigo, e ele então é chamado pelo seu pai, que se chama Quis, e diz assim: vem cá, meu filho, perderam-se as jumentas, e eu quero que você então vá encontrá-las para mim.
Saul então, ele recebe essa incumbência do seu pai, de uma grande responsabilidade, porque perder as jumentas nesse tempo tinha a ver com os negócios da casa, tinha a ver com empreendimentos, tinha a ver com provisão, porque era através das jumentas que as famílias pegavam as mercadorias de uma cidade para outra e faziam comércio. Então o que se perde é algo que tem a ver com necessidade. O que se perde é algo que tem a ver com provisão, que tem a ver com um cuidado e o sustento de uma casa, de uma família, algo importante. Seu pai então diz assim: perderam-se as jumentas e eu quero que você vá achá-las, encontrá-las para mim e as traga de volta. E ele então sai da sua casa movido pela necessidade de trazer de volta aquilo que era provisão. Ele sai da sua casa movido pela necessidade de trazer de volta aquilo que era provisão para a sua vida. E quando ele sai então governado por essa necessidade, algo poderoso acontece na sua vida. Porque presta atenção nisso, meu irmão. Duas coisas são que governam a vida do homem até hoje. Um homem, ele é governado pelas suas necessidades, ou ele é governado por um propósito em Deus. Quando ele sai da sua casa, ele sai então governado pela necessidade da provisão. Ele sai então governado pela necessidade de trazer de volta aquilo que era o sustento para a sua casa. Mas de tanto procurar, de tanto dar em nada, um dos seus servos diz assim: Saul, por que a gente não consulta o profeta? Algo que era absolutamente normal naquele tempo, consultar o profeta acerca de alguns assuntos. Depois de tantas tentativas, e todas elas frustradas, porque até então as jumentas estavam ainda desaparecidas, e ele vai ao encontro do profeta, e ele nunca iria imaginar que quando ele saísse da sua casa para trazer de volta aquilo que era provisão para dentro da sua casa, ao encontrar-se com um profeta, ao encontrar-se com um homem de Deus, ele iria encontrar-se com um propósito para a sua vida, iria receber uma palavra profética que iria mudar o destino da sua vida. Presta atenção nisso, meu irmão. Você não foi chamado, nem tampouco eu, para vivermos em função das necessidades, vivendo a vida toda procurando jumentas. Deus nos chamou para viver um propósito nele. Amém, meu irmão? Você não é um caçador de jumentas, meu irmão. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra, irmão. O espírito da profecia está nesse lugar, amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Ele se encontra com os profetas, e ele sai da sua casa carregando uma expectativa, meu irmão. A expectativa das suas necessidades serem supridas, e as necessidades, elas são importantes. Deus usa as necessidades, muitas das vezes, para nos atrair a Ele. Quantos dos senhores e senhoras estão aqui hoje, movidos por uma necessidade? Eu mesmo estou na jornada de conhecimento de Cristo Jesus, e eu vim por causa de uma necessidade. Eu não vim porque amava Jesus, eu vim por causa de uma necessidade. Essas necessidades foram ferramentas que me atraíram. Ele mesmo vai usar a boca do profeta dizendo assim: olha, com amor eterno eu te amei, mas com misericórdia eu te atraí. Eu usei cordas humanas. Deus usa as cordas humanas, Deus usa as necessidades para nos atrair a Ele. Agora, quando a gente o conhece, não são mais essas cordas que nos prendem a Ele, mas agora as cordas que vão nos prender a Ele são cordas de amor, de fidelidade e ao Senhor. Amém, meu irmão? O que te prende a Ele não é mais se Ele vai suprir ou não a tua necessidade. O que te prende ao Senhor é porque agora você o conhece e aprendeu a amá-lo.
as necessidades. As necessidades são importantes, são ferramentas. Ele então recebe uma palavra. Ele sai da sua casa com uma expectativa, mas quando ele se encontra com o profeta, as suas expectativas foram superadas. Recebe essa palavra, meu irmão. Todas as suas expectativas poderão ser superadas quando você viver um propósito em Deus. Ele sai da sua casa e o profeta então o vê, pega de um vaso cheio de azeite e derrama sobre a cabeça deste menino e dá-lhe um beijo de Deus. E ele então recebe uma palavra profética dizendo assim: hoje o Senhor te ungiu como príncipe dentre o seu povo. Eu estou diante de príncipes do Senhor, amém? Eu estou diante de princesas do Senhor, amém? Amém? Amém, meu irmão? Hoje o Senhor te ungiu. Ou seja, ele entra em choque porque as suas expectativas foram superadas. Eu também entraria. Imagine você sair para procurar um emprego e chega lá no empregador, você bate na porta e ele pergunta assim: o que você veio fazer? Eu quero um emprego. Ele diz para você: eu não quero te dar um emprego, eu quero te fazer dono desse negócio. Meu irmão, ele estava procurando jumentos, ele recebeu um reino. Agradou ao Pai nos dar um reino, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Agradou ao Pai nos dar um reino. E ele é ungido. E agora então ele vai passar agora por um processo aonde Deus vai trabalhar a sua identidade, de maneira que a sua identidade de príncipe pudesse se corresponder com uma identidade. Porque até então ele é o filho de Quis. Ele não foi treinado para ser príncipe. Ele não vem de um sistema ou de uma geração de príncipes e princesas. Ele recebe a unção de príncipe, porém a sua mentalidade ainda não era. E ele agora vai passar por um processo de transformação de mentalidade. Porque não adianta ter unção de príncipe e não pensar e agir como um príncipe de reino, e não agir, falar como um príncipe de Deus. E Deus nunca errou quando te ungiu. Deus nunca errou quando liberou algo sobre a sua vida. O problema nunca vai estar na unção. O problema sempre vai estar na maneira como você se enxerga, na maneira como você se percebe, meu irmão. Porque a maneira como você se enxerga, como você se percebe, vai determinar tudo aquilo que você vai viver e fluir em Deus. É como você se enxerga, irmãos. Deus não estava com óleo, unção sobrando para que pudesse desperdiçar. Deus não errou. O problema está na nossa mentalidade, o problema está na nossa identidade. Porque não adianta ter unção de príncipe e não pensar e agir como um príncipe. Aí ele vai dizer assim: hoje o Senhor te ungiu como um príncipe. Agora você vai fazer o seguinte, Samuel: você vai se apartar hoje de mim e você vai chegar a um lugar chamado sepulcro de Raquel, aonde vão te encontrar dois homens, os quais te dirão: as jumentas que foste procurar, elas apareceram. Ao encontrar-se com um propósito, as suas necessidades foram supridas. Eu vou repetir isso para você. Ao encontrar-se com um propósito, todas as suas necessidades foram supridas.
Sabe por que tem gente que não tem necessidade suprida? Porque até hoje vive em função das jumentas, até hoje vive em função das necessidades. Não busque jumentas, busque um propósito, e quando o propósito se manifestar na tua vida, as jumentas elas aparecerão, meu irmão. Amém? Amém, irmão? Olhe para quem está do seu lado e diga: meu amado irmão, Deus não te chamou para ser caçador de jumentas. Deus te chamou para ser príncipe de reino. Vale um amém aí, irmão? Vale um glória a Deus aí, irmão? Vale um glória a Deus aí, irmão? Oh, meu irmão, você não é caçador de jumenta, não. Fica correndo atrás de jumenta. Não, meu irmão. Busque um propósito, que as jumentas vão aparecer, as suas necessidades serão supridas. Amém? Amém, irmão? E é interessante a gente perguntar algumas coisas para o texto. Por que elas estavam desaparecidas? E por que elas apareceram? E quando elas apareceram? Elas estavam desaparecidas para que um propósito fosse revelado. Mas tão logo um propósito fosse revelado, elas apareceram também. Enquanto o teu coração estiver sendo dirigido pelas necessidades, as suas necessidades continuarão sem ser supridas. Mas quando o teu coração for tomado por um senso de propósito, destino em Deus, todas as necessidades aparecerão e serão supridas. E é interessante a gente pensar assim, que ele recebeu a boa notícia. E quantos aqui gostam de uma boa notícia? Você quer uma boa notícia, meu irmão? Você gosta de uma boa notícia? Você gosta? A boa notícia é que as tuas necessidades já foram supridas em glória em Cristo Jesus. Aleluia! 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 O Espírito da profecia está nesse lugar, amém, irmão? Você vai encontrar dois homens, os quais vão te dar uma boa notícia. As jumentas que foste procurar, elas apareceram. Agora o teu pai deixou de pensar no negócio das jumentas e anda agora meio aflito por causa de ti, dizendo: cadê Saul, meu filho? Mas ele diz assim: ao receber esta boa notícia, o que diz o texto? Segue adiante, passa dali adiante. Porque não adianta voltar para casa abençoado, levando jumentas, e não continuar vivendo um propósito em Deus. Tem muita gente exatamente assim, que vem para a igreja, Deus usa as necessidades para atraí-los, e as suas necessidades tão logo serem supridas, elas não continuam na jornada. E presta atenção nisso, meu irmão, conhecer a Cristo não é uma experiência única de um milagre, de uma provisão, de uma restauração. Isso tudo faz parte do processo, mas conhecer a Cristo Jesus é uma jornada para a vida inteira, amém, meu irmão? É uma jornada para a vida inteira. Aleluia! Por isso Paulo vai dizer: olha, eu tenho considerado como perda todas as coisas. Para mim nada mais importa a não ser uma coisa. Esse Paulo, o apóstolo, não é alguém que se converteu ontem. Era Paulo, o apóstolo, alguém que já tinha experimentado coisas grandiosíssimas da parte de Deus, arrebatamentos. Ele diz: eu considero todas as coisas como perda. Para mim nada mais importa a não ser uma coisa. Eu quero ser participante do sofrimento de Cristo. Eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. E ele diz: eu tenho um desejo, uma necessidade. E eu vou fazer dessa minha necessidade a minha prioridade. Porque necessidade todos nós temos, mas qual é a nossa prioridade? Ele diz: a minha prioridade, o meu desejo
é conhecer a Deus, a Cristo. Aleluia. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17: se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Paulo está dizendo que existe uma maneira da gente conhecer ao Senhor, que não é apenas filosoficamente, ou um conhecimento de ouvir falar. Paulo não está falando de um Jesus carnal, simplesmente. Paulo está falando que existe uma outra maneira, não outro Cristo, mas um Cristo que está vivo, um Cristo que quer se revelar cada vez mais ao seu coração. Não um Cristo adormecido, mas um Cristo que está vivo. Aí ele diz: eu já não quero mais conhecer o segundo a carne. Aquilo que Mel Gibson retratou naquele filme é muito legal, mas eu quero conhecê-lo e experimentá-lo por revelação. Aí ele vai poder dizer assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele diz: você vai receber a boa notícia, mas segue adiante, não para não, continue na jornada. Porque enquanto você estiver caminhando, você vai ao outeiro de Deus, você vai sendo transformado, porque a sua mentalidade precisa ser trabalhada, porque não adianta ter a unção de príncipe e uma mentalidade de não príncipe. E você precisa passar por esse processo de renovação, de transformação. A sua mentalidade precisa ser uma mentalidade liberta. A sua direção agora não é mais ficar em função das jumentas, mas agora Deus está te dando um curso, Deus está te dando um novo olhar. O seu caminhar agora é indo em direção ao alto. Esse é o teu chamamento, meu irmão. Ao alto, ao alto, ao alto. Você foi criado para as alturas, irmão. Você foi criado para as alturas. A Bíblia o tempo todo fala sobre isso. Se você já morreu com Cristo e está ressuscitado com Cristo, pense e busque as coisas que são do alto. Porque o céu é a tua origem e o céu é o teu destino. O tempo todo nós somos convidados a ficar só olhando para baixo. E quanto mais a gente olha para baixo, mais encurvando a gente vai ficar. Mas o chamamento do Senhor para você é: tira os olhos da terra e coloca os olhos naquilo que é eterno. A igreja está perdendo o olhar da eternidade, em virtude de uma mensagem que todavia só faz o tempo todo a gente olhar para baixo, buscar somente as coisas terrenas e não as celestiais. Mas ele diz: olha, você vai receber a boa notícia, continua, segue adiante. Você vai chegar a um lugar chamado Carvalho de Tabor, em hebraico significa taber, que significa frágil. Nesse processo, e você precisa se submeter aos processos em Deus, porque não tem como queimar etapas. A vida cristã não é como num elevador, que a gente pega um elevador, aperta aqui no primeiro andar e depois a gente já está lá, aperta o número 4 e já está no quarto andar. Na vida cristã não tem elevador, irmão. A vida cristã, a gente precisa se submeter aos processos, aos níveis, e cada nível precisa ser superado em Deus. Ele diz então: você vai chegar nesse lugar frágil, aonde a sua fragilidade será exposta, porque ao mesmo tempo que você foi ungido, você não é um super-homem. Você tem as suas debilidades, você tem as suas fraquezas, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas fique tranquilo, Saul, porque quando você estiver nesse lugar deserto, nesse lugar árido, fique tranquilo, porque vão te encontrar 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Mas presta atenção nos sinais.
Eles estarão levando pão, eles estarão levando um cabrito, e eles estarão levando vinho. Repita comigo: pão, vinho, cabrito. Mais uma vez: pão, vinho, cabrito. Presta atenção, Saul. Você vai chegar nesse lugar deserto, mas lá no deserto você vai estar exposto, porque no deserto eu vou trabalhar a tua mentalidade. Na escassez eu vou trabalhar o teu coração. No deserto eu vou te adestrar para ser príncipe. Mas fique tranquilo, porque embora você esteja no deserto, vai ter pão para você, vai ter vinho e vai ter cabrito também. Fique tranquilo, porque você vai estar no deserto, mas você não vai superar esse deserto sozinho, não. Porque eu vou trazer na tua vida conexões com pessoas que têm pão de Deus na sua vida, que tem vinho, que carrega uma vida de sacrifício ao Senhor. Porque são pessoas que estão subindo a Deus a Betel. Preste atenção nisso, irmão. As suas melhores conexões, as suas melhores alianças não são com pessoas que te afastam de Betel, mas são com pessoas que estão subindo a Betel a Deus, amém? Não são com pessoas que te tiram de um propósito, mas são com pessoas que te ajudarão a superar as fases e alcançar o teu propósito. Presta atenção, tem pão, porque no deserto você vai superar com pão, com o escrito está, porque foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus estava no deserto e com pão, com a palavra procedente da boca de Deus, ele pode superar o deserto, meu irmão. Gente que tem pão, gente que recebe o governo do vinho na sua vida, gente que é governado pelo Espírito Santo, esse tipo de gente que você precisa andar. Paulo vai escrever aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, aonde há devassidão, porque esse vinho vai tirar de um propósito, mas se embebede com aquilo que é celestial, com aquilo que de fato vai te colocar a um caminho, a alcançar os objetivos em Deus. Mas sabe o que acontece? As pessoas hoje estão se embriagando com a bênção e estão deixando de viver um propósito. Dá para traduzir melhor isso aí, pastor Alex, e melhorar esse negócio aí? Vou melhorar. Eu vou apertar a tecla SAP. PUC, apertei. Noé, o construtor da arca, as águas do dilúvio vieram, destruíram tudo. Ele foi salvo juntamente com a sua família. Ele sai da arca. Quando ele sai da arca, o terreno está mais do que preparado. Ele não é bobo. O que ele faz? Começa a semear. Ele planta uma vinha, fruto do seu trabalho, fruto de uma semeadura. E isso é legítimo, irmãos. Somos semeadores. Deus tem nos dado semente, amém? Mas a Bíblia diz então que ele planta a vinha, aquela vinha dá uva. Ele pega aquela uva, faz fruto que fermenta e vira vinho. E o que acontece? Ele se embebeda. E quando alguém está bêbado, eu não sei quanto a você, mas eu já fui chapado várias vezes antes de conhecer o Senhor. A gente perde um senso de destino e propósito. O que aconteceu? Ele semeou, colheu, mas se embebedou com a bênção. Tem muita gente que ora por uma faculdade, Deus abençoa, abre a porta da faculdade. Era alguém muito envolvido com o reino, envolvido com a igreja, mas logo assim que Deus abre essa porta, abandona a igreja, abandona os projetos, abandona o ministério, abandona tudo, se embebeda com a bênção. Tem muita gente que estava buscando um namorado, uma namorada, um carro, uma casa de campo, um apartamento belíssimo, uma fazenda. Deus abençoou. O que aconteceu? Que foi fruto do seu trabalho. Deus abençoa. Mas tão logo Deus abençoe, o que acontece? Ela se embebeda com a bênção e deixa de viver um propósito e passa agora a viver em função das coisas. Se embebedou com a bênção.
Mas há um chamamento do Senhor para você hoje, irmão, a visitar hoje o bar do Joel, capítulo de número 2. Nos últimos dias, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Amém, meu irmão? Então, se você quer chapar, quer embebedar, não com coisas, mas chape e beba todas em Deus, irmão. Beba todas em Deus, irmão. Saia daqui governado pelo Espírito da glória de Cristo Jesus. Saia daqui hoje debaixo da influência do Espírito da profecia, porque sobre vós repousa o Espírito da glória do Senhor. Você vai estar no deserto. Você me dá mais 5 minutos para continuar, irmãos? Posso continuar aqui? Mais 5 minutos? Quantos me dão mais 5 minutos? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 25. Vai virar vigília, hein, pastor Itamar? E eu conheço essa voz. I love you. Então, ele diz: olha, tem vinho, mas presta atenção. Olha para quem do seu lado, quem está do seu lado, diga: presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. O que ele diz? Eles te saudarão. É gente que tem pão, é gente que tem vinho, é gente que tem uma vida de sacrifício, porque no deserto uma oferta sempre vai te abrir um caminho, irmão. Presta atenção nisso. Cabrito nas cerimônias levíticas tinha a ver com oferta. No deserto, uma oferta sempre vai te preparar um caminho, porque Jesus se apresentou como uma oferta, nos preparou um caminho para Deus. Amém, irmãos? Aí ele diz: olha, eles vão te saudar. Saudação nesse tempo aqui era muito mais do que um tchauzinho, oi. Saudação nesse tempo aqui tinha a ver com a invocação da shalom, da paz e da prosperidade. Amém? Eles vão te saudar, e essa saudação é profética. O escritor aos Hebreus capítulo 11 vai dizer que muitos viram as promessas e saudaram. Eles vão te saudar porque eles não estão olhando para o teu passado. Eles vão te saudar porque eles não estão nem aí para a tua origem. Não importa de qual família ou linhagem você tenha saído, o que importa é o que Deus está fazendo na tua vida hoje, é o que Ele tem depositado na tua vida hoje. O teu histórico, por mais que tenha sido tão ridículo, tão mesquinho, tão negro, tão sujo, não importa. O que importa é que Deus tem olhado para você. Eles vão te saudar porque eles não estão olhando para o teu passado e nem o teu estado atual. Essa saudação é profética, e ter visão profética não é olhar para as coisas ou para as pessoas como elas estão, mas olhar para as pessoas como elas foram chamadas a ser. Amém? Amém, irmão? Isso é ter visão profética, meu irmão. É olhar para as coisas não como elas estão, mas como elas podem se tornar, como elas foram chamadas a ser. Ah, pastor Alex, mas dentro da minha casa está muito difícil. O meu filho está nessa condição, o meu marido também está nessa condição. Pode estar hoje, mas não é esse o fim determinado, não. Porque a tua casa será casa de paz, a tua casa será casa de bênçãos, a tua casa será um pedacinho do céu, meu irmão.
é olhar para o teu marido, vai depositar na tua vida hoje, porque a shalom, a paz e a prosperidade do Senhor estão sendo invocadas sobre a tua vida hoje. Aleluia, aleluia. Você vai passar daí, porque o deserto é só lugar de passagem. Não estabelece casa no deserto não, irmão. Você é peregrino, amém? Você pode estar passando pelo vale de Baca, vale de lágrimas, desertos da vida. Mas o deserto não é o teu estado final não. Você vai superar esta fase. Você vai passar por esta crise. Você vai romper com tudo, irmão. Amém, amém. Como diz o salmista, olha, aqueles que foram nascidos em Sião, eles vão indo de força em força, ao passarem pelo vale de lágrimas, eles vão passar. O que você não pode é ficar deitado no meio do deserto, no meio do vale, no meio do deserto, no vale. Você precisa caminhar, porque, meu irmão, o teu fim, você vai aparecer em Sião, meu irmão. Amém? Eu estou sentindo Deus aqui. Você pode dar as glórias a Deus aí, irmão. Você pode exaltar o Senhor, meu irmão. Você pode exaltar o Senhor, meu irmão. Você pode exaltar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele diz então. Então significa uma mudança de condição. Você superou a fase, então agora você vai encontrar, você vai chegar ao outeiro de Deus. Ele estava numa subida. Aí ele diz assim: você, quando você estiver lá pertinho do alto, no outeiro de Deus, você vai encontrar a guarnição dos filisteus. Mas fique tranquilo, porque vai descer um grupo de profetas. Acho que 6 aqui entenderam. Eu vou dar mais uma oportunidade. Você vai passar o deserto. Quando você estiver pertinho lá do propósito, do objetivo, do alvo, da tua vitória, você vai encontrar resistência, uma guarnição dos filisteus. Mas fique tranquilo, porque vai vir a ajuda do alto. Amém, irmão. Amém, irmão. Amém, meu irmão. Amém. Vai vir um grupo de profetas. Eles vão descer do alto e vão te ajudar a superar aquilo que eles já superaram. Eles vão descer, mas presta atenção, essa companhia profética, eles estarão precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas. Haverá uma guarnição, haverá uma resistência, haverá um posto de pedágio. Mas você vai romper com um som que vem do céu. Você vai romper com tambores, com flautas, com harpas, ao som da tua adoração. Nada poderá resistir. Não haverá muralhas, não haverá resistência, não haverá guarnição dos filisteus que poderá suportar o som da tua adoração. Há uma unção profética sendo liberada sobre a tua vida, que vai te ajudar a romper este nível e alcançar outros níveis em Deus. Amém? Amém. Eu disse que ao som da